Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje a igreja celebra a festa, de São Mateus, apóstolo e evangelista. Isso no século I, nós que somos cristãos, o ano 1 para nós é o ano do nascimento de Cristo. E nos primeiros séculos, Deus, na sua infinita bondade, determinou que nosso Senhor Jesus Cristo chamasse alguns dos seus em especial para cumprir uma missão específica. E a gente fala por ironia do destino, os que foram chamados, a maioria deles não tinham boa fama. Assim Deus o quis, para poder realmente a gente entender como é a dinâmica de Deus. São Paulo, na primeira leitura aos Efésios, vai dizer que nós precisamos andar de acordo com a nossa vocação. É aquilo que eu venho dizendo para vocês sobre o chamado que Deus tem para a vida de cada um e a gente viver condizente com esse chamado, dar uma resposta condizente com o sim que você deu ao chamado que Deus fez. Talvez fique melhor para entender se você imaginar um médico querendo exercer a profissão de um engenheiro. Não vai dar coisa que presta. Ou vice-versa, um engenheiro querendo exercer a profissão do médico. Então, cada um precisa viver segundo a sua vocação, o seu chamado. Todos nós precisamos viver a vocação universal. E isso precisa ficar bem claro para nós. Quando se fala de vocação universal, de universo, está falando todos os seres humanos, eles são chamados a viver essa vocação, que é a santidade. Isso não é privilégio de um grupo, isso não é privilégio do grupo dos apóstolos, isso não é privilégio dos 72 discípulos, isso não é privilégio dos papas, dos santos, dos padres doutores da igreja, dos santos, dos beatos. Não, isso é realmente um chamado universal. E esse chamado universal, ele precisa ser muito bem compreendido como um dom de Deus para o ser humano e que precisa do nosso esforço, Precisa do nosso esforço. Então, não caia na tentação de achar que você vai assumir a sua vocação diante de Deus e vai ser fácil. Por quê? Porque requer um esforço da parte de quem aceita
o chamado. Né? Ninguém vai exercer qualquer profissão que seja deitado em berço esplêndido. Né? Ninguém vai exercer sua profissão 24 horas sentado debaixo do pé de árvore tomando água de coco. Qualquer profissão ou qualquer vocação para ser respondida à altura precisa de um esforço da parte de quem está executando esta vocação, esse chamado. Né? E nós precisamos realmente abrir os olhos, por quê? Porque São Paulo escreve essa carta aos Efésios, chamando a atenção exatamente para que a gente perceba que para cada um existe um chamado específico. Jesus não chamou todos para ser apóstolos, né? E nem todos para ser mestre, e nem todos para ser doutores, ou profetas, ou pastores. Então cada um foi sendo chamado segundo a sua vocação, e esse chamado foi exigindo das pessoas, né, na sua especificidade, o abandono daquilo que existia dentro do coração e fora do coração. Então, quando eu leio o chamado de Mateus, eu fico imaginando, porque parece muito fácil quando a gente olha assim, Jesus falando, segue-me, e falando assim, ele me seguiu. Parece uma coisa muito, muito fácil assim. Foi muito fácil, segue, me seguiu. Mas um movimento interno que Mateus fez para aceitar aquele chamado, né, foi uma coisa muito violenta. Por que eu digo? Porque Mateus era um homem, né, um homem estudado. Mateus era um homem de conhecimento humano, né, elevado. Ele era cobrador de impostos e por isso era considerado, né, publicano. Publicano é um pecador público. Né, um cara que cobrava impostos e na cara de pau roubava dos outros, né, cobrava indevidamente. Né? E você imagina um camarada desse, com a posição social que ele tinha, né, com aquilo que a gente chama de visibilidade social que ele tinha, porque de certa forma todo mundo tinha que, não todo mundo, mas a maioria tinha que passar por ele, né? Então quando as pessoas têm que passar por a gente cria um certo ar de, não, tem que passar por mim, ué. E de repente Jesus olha para Mateus, e a outra coisa interessante é a gente observar um fato, quando a gente for estudar sobre a vida dos apóstolos, o chamado, é bom que tenha consciência que não é a primeira vez que Jesus está vendo Mateus. Às vezes a gente cai também nessa tentação de achar que Jesus estava passando lá, viu Mateus a primeira vez e chamou. Não, Jesus morava naquela região. Ele conhecia todos os apóstolos. Ele sabia quem era Pedro, ele sabia quem era Mateus, ele sabia quem era João. Né? Sabia porque era Deus, mas sabia porque passava por ali em algum momento da vida dele. O ministério dele está começando ali com aproximadamente 30 anos, e 30 anos ele ficou só dentro de casa? Não, ele andava ali, né? Todo mundo conhecia ele como filho de José e de Maria, do carpinho dele, de Maria. E quando Jesus chama Mateus, Mateus também já tinha visto Jesus. Esse impacto do chamado, né, está na profundidade do olhar. Né? E aí que está o mistério. Quando Cristo olha para alguém, né, quando Cristo para e olha nos olhos de alguém,
né, é praticamente irresistível. Né? É praticamente irresistível. Se você imaginar, né, que foi exatamente isso que aconteceu com a gente, dá para você ter uma noção do que aconteceu com Mateus. Né? Por quê? Uma noção. Por quê? Porque olha o esforço interno e externo que nós fizemos para poder dizer sim para Deus. Olha o esforço interno e externo que nós fizemos para poder abraçar a vocação que Deus nos deu e nos chamou a exercer. Então agora nós estamos diante de um fato, né, que realmente marca a história da humanidade. Por quê? Porque Mateus é chamado dentro do seu trabalho, aonde que ele exerce a sua profissão, e a Bíblia diz que imediatamente ele deixou o seu trabalho para poder seguir Jesus. Só que o Evangelho narra que em seguida Jesus já estava na casa de Mateus. Então Jesus diz assim: segue-me. E para onde que Jesus foi? Quando Jesus falou assim, segue-me, Mateus falou assim, segue para minha casa? Eu estou achando que era para te seguir para ir para outro lugar, né? Para ir, né, fazer alguma coisa. Não, segue-me. Mas aí o Evangelho diz, em seguida, Jesus estava na casa de Mateus. Eu falo assim, o cara me chamou para ir para minha casa. Mas por que Jesus chamou Mateus para ir para a casa dele? Porque a casa de Mateus era o ponto de encontro dos ladrões, dos caras mal elementos. Tanto é que você vê aqui narrando aqui, ó, quando Jesus estava na casa de Mateus, foi chegando só gente boa, foi chegando só gente boa, né? Tipo que a casa de Mateus era aquele ponto de droga que a gente ia buscar o bagulho, né? E aí foi chegando só gente boa, a ponto de alguém comentar. Você vê que a casa de Mateus era com tanta boa fama, tão boa fama que a casa daquele camarada tinha, a ponto de alguém comentar, será possível? Olha, vou ler aqui para vocês. Será possível? Olha lá. Enquanto Jesus estava à mesa, à casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos. Então era o ponto de encontro dos ladrões, porque o cobrador de imposto daquela época, você imagina, se Mateus era ladrão, quem frequentava a casa dele era o quê? Né? Então, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Então, cobradores de impostos e pecadores. A ponto de alguém dizer assim, por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Então não era uma coisa escondida, era uma coisa pública. Se o cara está perguntando por que o mestre de vocês faz isso, então todo mundo sabia quem eram aquelas pessoas. Né? Então não é assim uma coisa muito simples e muito fácil você aceitar o chamado de Jesus. Por quê? Porque as pessoas jamais vão acreditar em primeiro momento que Deus é capaz de mudar a sua vida. E aí fica com essa história. Mas eles não é assim? Mas eu não posso mudar? Mas Deus não pode mudar a minha vida, a minha história? Né? Mas olha o tanto de camarada aí que só faz coisa errada. E aí a resposta de Jesus é que é realmente fenomenal. Por quê? Porque eu não vim chamar quem não precisa, quem aparentemente está bom. Eu vim chamar exatamente esses camaradas aqui que estão na vida errada. Né? Se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus olhou para a nossa vida com misericórdia, sabendo quem a gente era, e disse assim, eu vou chamar esses miseráveis aqui, porque esses miseráveis têm que ser sinal concreto do meu poder e da minha misericórdia. Nós somos sinais concretos do amor e da misericórdia de Deus, do poder que Deus exerce sobre a vida miserável que o ser humano leva, sobre uma vida
totalmente desregrada, fora de Deus, pecadora, e Deus exerce o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia e transforma a vida do ser humano, como transformou a vida de Mateus, né? Como transformou a vida de muitos daqueles rapazes, homens, que estavam lá dentro da casa de Mateus, sentados à mesa também, né? Agora você imagina esse bando de homem, né? Tudo mala, os caras tudo mala, sentado na mesa com Jesus comendo. Qual é o papo? Os caras estão oferecendo maconha para Jesus? Cocaína? Falando de rapariga com Jesus? Não. Com certeza Jesus começou a conversar com aquelas pessoas de tal maneira que aquelas pessoas ficaram realmente impactadas com tamanha grandeza e tamanha glória que saía da boca de Jesus, e com certeza, né, se não foi todos, a maioria daquelas pessoas se tornaram seguidores de Jesus. Tenho certeza absoluta. É irresistível quando Cristo senta à nossa mesa. É irresistível quando Cristo olha nos nossos olhos. É irresistível quando Cristo fala abertamente. Olha, Cristo falou abertamente, publicamente. Jesus falou publicamente: eu tenho preferência por vocês, né? Talvez um dos grandes motivos, além do motivo, né, político, além do motivo político, talvez um dos grandes motivos da morte de Cristo foi essa indignação de um homem estar dizendo que é Deus e não ter preferência por aqueles que se achavam bons, e atrás dos miseráveis, dos pecadores, e atrás daqueles que eram indigentes, que não tinham acesso às coisas sagradas. E agora nós estamos vendo um Deus que se compadece, um Deus que tem apreço, um Deus que é atraído, né? Um Deus que é atraído por aqueles que são marginalizados, né? Marginalizados. E eu e você e nós somos realmente testemunha, né, dessa preferência de Cristo. Nós somos testemunha que Cristo preferiu aquele indigente. E que a palavra do profeta Jeremias se cumpre quando o profeta vai dizer que Deus tira o indigente do lixo e coloca para se sentar na mesa dos poderosos. Somente Deus é capaz de fazer isso. Somente Deus é capaz de pegar algo insignificante e colocar realmente valor naquilo, né? E nós somos testemunhas dessa palavra, né? Nós somos a verdade dessa palavra, porque muitos de nós também estavam na mesma condição de Mateus, com o coração vazio, sem sentido de vida, talvez até bem financeiramente, talvez até estudado, mas não estavam realizados interiormente, porque não tinha sentido na vida, porque sentido na vida só tem quem encontra com Cristo. Tanto é que ele ganhou sentido na vida, que ele abandonou o trabalho, abandonou o dinheiro que ele tinha para poder seguir Cristo. Minha vida agora ganhou sentido. E quantas pessoas nós escutamos história, ou até temos contato, que tinham vida boníssimas no sentido financeiro, boníssimas no sentido cultural, e que de repente, ao sentar na mesa com Cristo, se sentiu impulsionado a dizer: a minha vida tem sentido agora, né? Largou o que fazia para seguir a Cristo, como hoje o Evangelho nos mostra no chamado de Mateus, né? Repito, não caiamos na tentação de achar que a resposta desse chamado é fácil, porque Mateus
precisou abrir mão de muita coisa. Né? Mateus abriu mão de muita coisa. Muita coisa que ele construiu. Muita coisa que era própria dele. Né? Para poder realmente fazer valer, né, esse chamado maravilhoso que Deus tinha feito para ele, essa escolha, né, de sentar-se à mesa da casa dele, para poder conversar com aqueles que frequentavam aquela casa. Não pensem vocês que os caras que estavam sentados lá na casa de Mateus adivinhou que Jesus estava lá. Não, né? É bom a gente tentar imaginar que nessa caminhada entre a coletoria de impostos e a casa de Mateus, houve uma conversa entre Jesus e Mateus, e Jesus poderia estar dizendo assim: Mateus, é o seguinte, eu preciso conversar com aqueles caras que vão na sua casa, como é que faz? Espera aí que eu chegar lá, eu pego meu celular e ligo para todo mundo, manda mensagem. Nós temos um grupo no WhatsApp. Eu sou o administrador, eu mando a mensagem rapidinho, estou aqui, porque a gente está acostumado a reunir também uma vez por semana para nós, né, fumar maconha, cheirar cocaína. Espera aí que eu vou chamar eles agora. Aí o cara manda mensagem: ô galera, é o seguinte, estou precisando da reunião aqui urgente, porque nós temos um negócio para tratar, tem uma pessoa aqui que está querendo conversar com a gente. Aí todo mundo já acha que é alguma coisa e ferveu todo mundo em cima da casa de Mateus. Chegou lá, tinha esse tal de Jesus lá, que muita gente, talvez todos eles, já tinham ouvido falar. Os caras já tinham ouvido falar de Jesus. Né? Talvez nosso Senhor disse assim: Mateus, não precisa falar que sou eu, fala que pode vir que tem uma pessoa querendo conversar com eles, porque se falar que é Jesus, os caras não vão. Muita gente não vem nos encontros, mas Jesus fica com medo de encontrar Jesus, porque sabe que se encontrar Jesus vai mudar. Então não fala que é Jesus, não. Fala que a pessoa está querendo conversar com eles, vem aqui, tudo. Aí os caras achou que era alguma malandragem, ferveu em cima. Quando chegou lá, já era Jesus. É igual os caras quando vem tratar aqui, né? Ah, vamos lá fazer de recuperação e tal, não sei o que e tal. Tá bom, eu vou. A hora que chega aqui, quem é? É Jesus. Se fala aqui: ah, vamos lá tem Jesus, negócio de Jesus nada. Se fosse uma fase de recuperação, até eu ia, mas esse negócio de Jesus aí não precisa não. Aí o camarada: não precisa falar que Jesus, fala que vai fazer recuperação, fala que é um lugar bom, que lá vai ter futebol, que lá tem isso, tá aqui, ó, o cara chega, é Jesus. Nossa Senhora, agora eu tô lascado, porque, né? Agora eu tenho que mudar, porque antes eu tinha desculpa, eu não conhecia Jesus, eu não sabia que era Jesus. Agora, além de conhecer Jesus, eu conheço as pessoas que Jesus mudou a vida, e agora qual vai ser a minha desculpa? Eu tô lascado, agora não tem pra onde eu ir. Agora eu preciso sentar na mesa para conversar e ver qual é a proposta que ele tem para a minha vida. Qual é a proposta que Deus tem para a sua vida? Está lá no Evangelho: vida e abundância. E vida em abundância é uma vida desprendida das coisas do mundo. Vida em abundância é isso, desprendida das coisas do mundo. Por quê? Porque aí eu sou livre para fazer o que eu quiser. No sentido, moralmente falando, lógico, no sentido de eu sou livre, né? Eu tenho uma vida em abundância, eu faço da minha vida o que eu quero. Quando a gente fala assim, fica parecendo aquela máxima mundana, né? Eu faço da minha vida o que eu quero, mas não é no sentido assim, de sair fazendo tudo, não. Eu faço da minha vida o que eu quero. Agora eu posso dizer não, né? Fazer da vida o que quer, né? Agora eu posso dizer não. Antigamente eu ficava com vergonha, com medo, com receio. Então eu faço da minha vida o que eu quero. A pessoa vem me oferecer isso ou não. A pessoa me chama para outro lugar, eu não. Não, eu não quero isso mais. Eu não quero, eu sou livre. Olha, você vê, a liberdade consiste em dizer não. A liberdade não consiste em dizer só sim, sim. Sim, 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 sim. É a escravidão. É a escravidão. A escravidão. Mas a liberdade consiste em você romper. Eu rompo agora porque eu sou livre, eu não quero mais isso para minha vida. Pronto, acabou. Né? Diga não, eu não quero. Ah, mas você é careta, você
Você agora é isso, aqui. Não, rapaz, não quero, tranquilo, beleza. Pensa o que você quiser. Aí eu sou livre. Antigamente eu era escravo, porque me chamava, eu ia. Me convidava, eu ia. Me oferecia, eu queria. Agora não quero mais. Pronto. Né? Eu sou livre. Por que eu sou livre? Porque eu encontrei com aquele que é realmente o autor de toda a liberdade. Né? A liberdade consiste realmente em olhar para Cristo e deixar Cristo fazer com que a gente entenda, né, que realmente eu posso controlar a minha vida quando a minha vida está unida à vida de Cristo. Né? Foi assim com Mateus, que se tornou um dos 4 evangelistas, né, e influenciou e influencia toda a humanidade, né, praticamente há mais de 2000 anos. Você imagina que potência que não é sentar à mesa com Jesus. Né? O cara sentou à mesa com Jesus e se tornou um influenciador há mais de 2000 anos. Você imagina, agora eu fico imaginando, se naquela época tivesse rede social. Tamanho da influência que esses caras não iam ter. Tem cara aí que tem 3 milhões de seguidores na rede social. Os caras não tinham nem telefone para conversar. Olha o tanto de seguidor que esses caras têm. Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha o tanto de seguidor que São Paulo tem. Sem ter rede social. Você imagina se esses caras tivessem rede social. Eles tinham que ter uma rede social que converse todo mundo do mundo. Ia ser bilhões, trilhões de pessoas. Porque hoje é assim. Eles são influenciadores da parte de Deus. E isso faz com que cada vez mais pessoas possam aderir ao cristianismo. Porque foi assim que Deus quis. E nós devemos fazer parte dessa influência. Né? Nós devemos fazer parte deste movimento de influência das pessoas se tornarem cristãos autênticos a partir do que eles encontram em nós, porque nós fomos aqueles que foram chamados a estar à mesa com Cristo. Nós somos aqui no Evangelho representados por Mateus e por todos os pecadores e publicanos que estavam lá sentados. Aqueles que se sentaram à mesa com Jesus foram aqueles que tiveram o privilégio de escutar na íntegra o projeto de salvação. Para que eu vim? Eu vim para te salvar. Olha aí. Quem é que está escutando isso? É eles. Eu vim para salvar vocês. Eu vim para buscar vocês. Eu vim para te buscar, né? Por isso Jesus continua dizendo hoje, eu vim para te buscar, né? Eu vim para oferecer uma vida digna para você. Eu vim mostrar para você qual é o valor que você tem, mesmo as pessoas não acreditando. Então está na hora de você dar uma resposta para Deus, meu querido. Está na hora de você deixar realmente os preconceitos para poder abrir o seu ouvido e o seu coração e aceitar a proposta de Deus que hoje está te dizendo, segue-me. Que hoje está te dizendo, segue-me. E aí você abandona o que você está fazendo para seguir o Cristo e descobre que Cristo está indo para a sua casa. Né? Assim como fez com também o nosso amigo lá, que estava em cima da árvore, Zaqueu. Desce, porque eu vou para a sua casa. Para Zaqueu ele ainda avisou. Né? Talvez para Mateus não disse, porque talvez poderia influenciar na decisão que ele tinha que tomar. Não, mas vai lá para casa, chegar lá ele vai ver o tanto de dinheiro que eu tenho escondido debaixo da mesa, do colchão. Minha casa é um antro de perdição.
não, segue-me. Aí a hora que seguiu, estava indo, era para a casa dele. Eu quero corrigir sua casa. Eu quero consertar sua casa. Eu quero dar vida à sua casa. Eu quero tirar tudo que tem de errado da sua casa. É isso que Jesus está fazendo na casa de Mateus. Né? Eu não quero só consertar a sua vida pessoal, mas eu quero colocar a sua casa alinhada ao projeto que eu tenho para a sua vida. Né? As coisas que Deus faz, elas não são feitas pela metade. Né? As coisas que Deus faz têm sempre um fim máximo, que é realmente a salvação da maior quantidade de pessoas possível, a começar da nossa casa. Então é isso que nosso Senhor está fazendo hoje, e é isso que Ele quer fazer conosco hoje, realmente nos chamar e ir à nossa casa, para que possa realmente fazer uma obra completa, na minha vida, como na sua vida, como na vida de todos aqueles que moram dentro da nossa casa e as pessoas que frequentam a nossa casa. Né? E nós precisamos acreditar nisso. Não é simplesmente uma historinha de carocha para poder fantasiar minha mente. Não, é o que Deus quer fazer. E se você crer, e tomar posse, pode ter certeza que você vai ver realmente um grande milagre a ser realizado na sua casa. Você pode ter certeza. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.